Bem-vindos ao Land of Obscurity. Você está prestes a entrar no mundo do desconhecido. Começa agora a transmissão perdida. Aviso: este vídeo contém histórias perturbadoras. Assista por sua conta e risco. Na pequena cidade de São Vicente, um lugar esquecido pelo tempo e envolto em uma névoa constante, algo terrível estava para acontecer. Os moradores, habituados à vida pacata, começaram a notar que algo estava errado quando as noites se tornaram estranhamente silenciosas. Os animais desapareciam e o ar parecia carregar um peso que antes não existia. As pessoas evitavam sair de casa após o anoitecer, mas ninguém sabia ao certo o porquê. Rodrigo, um jovem médico que havia se mudado para São Vicente em busca de tranquilidade, notou que os pacientes que chegavam ao pequeno hospital local apresentavam sintomas estranhos. Primeiro, eram dores de cabeça intensas, seguidas por febres altas e alucinações. Em poucos dias, essas pessoas entravam em um estado de torpor, seus olhos vidrados e a pele pálida como a morte. Ninguém conseguia explicar o que estava acontecendo, e Rodrigo, preocupado, decidiu investigar. Uma noite, enquanto revisava os registros médicos em seu escritório, Rodrigo foi interrompido por batidas fracas na porta. Ao abrir, encontrou uma jovem desesperada, seus olhos arregalados de terror. "Doutor, meu irmão, ele voltou dos mortos", ela disse, a voz trêmula. Rodrigo tentou acalmá-la, acreditando que fosse o efeito da febre ou do pânico, mas a jovem insistiu, pedindo que ele a acompanhasse até sua casa. Contra o bom senso, ele decidiu ir, curioso e apreensivo com o que poderia encontrar. Chegando à casa da jovem, uma velha e desgastada construção, na periferia da cidade, Rodrigo sentiu o ar se tornar pesado, carregado de uma presença sinistra. Dentro da casa, tudo estava escuro, exceto por uma fraca luz de vela tremulando na sala de estar. Ao entrar, ele percebeu um odor acre e familiar, que lembrava corpos em decomposição. No centro da sala, deitado em um sofá, estava o irmão da jovem. Sua pele era de um tom cinza amarelado, e ele mal se movia. Mas os olhos, vazios e inexpressivos, seguiam Rodrigo enquanto ele se aproximava. "Isso não é possível", murmurou o médico, observando o estado cadavérico do homem, que claramente estava além de qualquer tratamento médico. Antes que pudesse tomar uma atitude, o homem se ergueu abruptamente, com movimentos rígidos e mecânicos, como se algo o estivesse controlando. Rodrigo recuou, mas o homem, ou o que restava dele, avançou lentamente, gemendo de forma gutural. A jovem gritou, e Rodrigo puxou-a para fora da casa, batendo a porta atrás de si. "O que está acontecendo aqui?" Rodrigo perguntou, ofegante. A jovem, em lágrimas, contou que seu irmão havia morrido 3 dias antes, vítima daquela estranha doença que assolava a cidade. O corpo fora enterrado, mas na noite seguinte, ele simplesmente apareceu na porta de casa, de pé, como se nunca tivesse morrido. E ele não estava sozinho. Outros corpos, pessoas que morreram recentemente, também voltaram, vagando pela cidade à noite, em busca de algo que ninguém conseguia entender. Rodrigo decidiu voltar ao hospital, mas a cidade estava diferente. As ruas, antes desertas, agora estavam povoadas por figuras lentas e cambaleantes, seus corpos em decomposição se movendo de forma antinatural. Ele reconheceu alguns dos rostos, pacientes que ele mesmo havia tratado dias antes. Então, o padre Antônio explicou que a terra sobre a qual a cidade foi construída era sagrada para uma antiga tribo indígena. Diziam que, quando os colonizadores chegaram, massacraram os indígenas e profanaram seu cemitério. Antes de morrerem, os anciãos da tribo lançaram uma maldição sobre a terra,
Um dia, os mortos voltariam para vingar sua profanação. Eles tinham que ir embora. Mas, naquela noite, Rodrigo isolou-se no laboratório do hospital, mergulhando em livros de medicina e ocultismo, tentando encontrar uma explicação racional para o que estava acontecendo. À medida que as horas passavam, ele sentia a exaustão e o desespero crescendo. Mas então, por volta da meia-noite, ele ouviu passos pesados ecoando pelos corredores vazios. Rodrigo congelou ao perceber que os passos estavam se aproximando. Com um frio na espinha, levantou-se e foi até a porta, abrindo-a lentamente. No corredor escuro, viu as sombras de várias figuras se aproximando. Eram os pacientes que haviam morrido nos últimos dias, agora transformados em zumbis famintos, suas bocas abertas em um grito silencioso de agonia eterna. A última coisa que Rodrigo viu antes de ser engolido pela horda de mortos-vivos foi a igreja no alto da colina, suas portas fechadas, como se até Deus tivesse abandonado São Vicente. No dia seguinte, o sol nasceu em uma cidade deserta. Não havia sinais de vida, apenas um silêncio mortal e os restos do que um dia foi uma comunidade. Os zumbis, agora satisfeitos, haviam retornado às suas covas, deixando a cidade em paz. Mas a paz era ilusória. A maldição permanecia. E quem ousasse reconstruir ou habitar São Vicente estava condenado a compartilhar do mesmo destino. Uma eternidade na forma de um cadáver ambulante. Deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe essa história com aqueles que acham que podem enfrentar o desconhecido.